Boa noite a todos. Que bom que eu posso estar aqui junto com vocês. Para mim é um prazer, privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor e também trazer algumas reflexões aqui nessa comunidade. Essa igreja de alguma maneira tem uma relação muito próxima com a minha vida, porque em 2008 eu participei de um primeiro acampamento. E eu me lembro que naquele acampamento Deus falou muito comigo e foi um dos primeiros passos da minha caminhada de fé. E aquele período Deus marcou muito a minha história, e lembro que foi essa igreja, que é a igreja de Filadélfia, junto com a igreja de Tararé, que realizou esse momento. Muitos anos se passaram, hoje eu estou aqui para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, então para mim é um privilégio estar aqui junto com vocês. Bom, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje eu quero fazer um passeio por esse Evangelho. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9: A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar por meio dela, e que assim, Deus, o Senhor possa me ajudar a explicar esse texto com muita simplicidade e algo que de fato vem de Ti. Te agradeço, Deus, por esse momento. Peço que o Senhor nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Quando eu olho para o Evangelho de João, eu vejo muita riqueza. É um Evangelho que me acompanha há muito tempo. O Evangelho de João, ele se preocupa em trazer logo de início algo relacionado ao princípio de todas as coisas, mostrando que no princípio era o Verbo, era a palavra, e essa palavra estava com Deus, e essa palavra era o próprio Deus, demonstrando que todas as coisas elas vieram à existência a partir de Deus, mostrando que não apenas Deus havia criado todas as coisas, mas que essa palavra que estava no princípio com Deus fez todas as coisas, e sem essa palavra nada do que existe existiria. Dessa maneira, o Evangelho de João, ele não apenas se preocupa em dizer que esse Verbo estava com Deus, mas que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheia de graça e cheia de verdade. Em outras palavras, o que João deseja trazer nos primeiros versículos do Evangelho é que a palavra que trouxe à existência todas as coisas não estava apenas gerando existência em todas as coisas na criação, mas também se fez presente ao longo da história. E essa palavra tem rosto, essa palavra tem nome, essa palavra tem identidade, essa palavra é o próprio Cristo. O versículo 9 em diante diz que o versículo 10, diz que o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era os seus, mas os seus
não receberam. Esse verbo que João tanto trabalha no primeiro capítulo demonstra que ele estava no mundo, mas não foi reconhecido. Não foi conhecido por aqueles que pertenciam a ele. Mas, versículo 12 diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que creem no seu nome. A todos que creem que de fato esse verbo é o próprio Deus encarnado, Deus deu o direito de conhecerem como o seu próprio Deus. E não apenas isso, serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram de sangue, não nasceram de uma tradição, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do próprio Deus. Ou seja, essa relação criada com esse Deus que se fez carne é uma relação de paternidade, é uma relação de filiação, é uma relação de identidade. Porque o versículo 14 então nos diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. O verbo se fez carne, aquela palavra que deu início a todas as coisas, agora está entre nós. Aquilo que trouxe existência, tudo aquilo que não existia, agora está entre nós. E nós podemos ver a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade, como aquele primeiro filho gerado do Pai. Por que João ele introduz então esse evangelho diante dessa perspectiva? Por que João começa o evangelho trazendo a ideia de que a palavra que estava com Deus, agora ela tomou forma, e não é apenas uma palavra que ecoa em toda a eternidade, mas agora é algo que está entre nós, como ele coloca assim. Para pensar um pouco na criação de Deus. Quando a gente olha para o primeiro capítulo da Bíblia, a gente percebe que Deus criou um mundo bom e perfeito. Diz o primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Disse Deus: haja luz, e a luz passou a existir. Deus ele fala e a existência começa a fluir da sua voz. Tudo que Deus fala acontece. Haja firmamento entre os céus e a terra, e de repente as coisas estão ali. Haja terra, relvas, e as coisas então são preenchidas, tudo por meio da sua voz. Diante disso também a gente percebe que Deus ele vai dizer: haja os luminares da terra, e então o sol, a lua e as estrelas passam a existir. Assim como Deus vai dizer: haja as aves dos céus, os peixes do mar, e no outro dia os animais na terra, e até mesmo os seres humanos, no qual ele traz fôlego de vida. Tudo que Deus fala acontece. Tudo existe por meio da voz do Senhor. Mas agora o que João está nos dizendo é que essa existência não vem apenas pela voz proferida do Senhor, mas por meio desse Deus que está entre nós. Em outras palavras, o que João está dizendo é que a partir do momento em que Deus está encarnado entre nós, a nossa realidade já não é mais a mesma. O mundo que nós conhecemos não é mais o mesmo, e aonde Ele tocar, aonde Ele passar, haverá transformação, porque Deus está fazendo novas todas as coisas. É interessante pensar que esse mundo que foi criado por Deus em Gênesis capítulo 1, ele é um mundo perfeito, onde há harmonia. Durante toda a criação de Gênesis, você vai ver ecoando ao final de cada dia: ficou bom, ficou bom, ficou bom. E ao final do último dia, ficou muito bom. Ou seja, tudo que Deus criou estava em perfeita harmonia. Não havia nada quebrado, nada que faltasse, porque tudo que Deus criou foi muito bom. O problema é que, quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, nós temos uma questão a considerar.
toda essa harmonia, ela é desestruturada porque em determinado momento, homem e mulher decidiu se rebelar contra Deus, comendo de um fruto no qual Deus disse para não comer. Nesse exato momento há uma ruptura entre seres humanos e Deus. E tudo aquilo que Deus havia criado em perfeita harmonia, agora está desconfigurado. As coisas saíram da ordem, as coisas entraram em colapso. Alguém vai dizer que uma grande catástrofe aconteceu a partir do momento em que os seres humanos se rebelaram contra o Criador. Como resultado disso, todas as coisas saem da ordem, seres humanos não se relacionam mais com Deus como deveriam, nós não nos relacionamos uns com os outros como deveríamos nos relacionar, e toda a criação sofre por causa disso. A partir desse momento, nós vivemos debaixo dessa realidade, esperando uma única questão: que a palavra de Deus agora se faça carne, habite entre nós, nos demonstrando qual é a nossa maneira perfeita de viver. Como nós devemos estar diante de Deus como filhos amados do Pai, e uma restauração de relacionamento entre nós e Deus. Afinal, como seres humanos, nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos aprender a ser humano, eu diria. Quando você olha para um gato que acabou de nascer, tem alguns dias de vida ou alguns meses, você não precisa ensinar o gato a ser gato, ele é gato. Um cachorro é a mesma coisa. Mas todo ser humano precisa aprender a ser humano, porque algo foi quebrado dentro de nós. Então, quando Jesus, ele vem e se faz carne, se faz homem entre nós, Deus está dizendo: a partir de agora, eu quero restaurar aquilo que está quebrado, mas eu também quero mostrar a você como ser humano novamente. Como recuperar dentro de si aquilo que uma vez foi quebrado. Eu sempre penso que a Bíblia nos traz e se preocupa em trazer essa referência, assim, que muitas vezes nós desprezamos, como o texto vai dizer, que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu comprei uma estante para colocar livro lá em casa, e aí no chão da sala eu peguei toda a estante, separei ali os parafusos, separei as madeiras, os pilares ali, tinha uns pilares de metal. A Marcela passou por mim, ela olhou assim e falou assim: olha, o que é aquele papel do lado? Eu falei: não, aquele papel ali não é nada. Ela pegou o papel: mas isso aqui é um manual. Eu falei: não, isso não quer dizer nada, é só uma estante. É fácil de montar. Ela diz: mas aqui está dizendo que existe o parafuso A junto com o parafuso B, que cada um tem uma função, um jeito, uma forma. Eu: não, isso daí é bobagem. E aí então ela olhou, né? Tudo bem, então vai no seu jeito. E eu peguei, comecei a parafusar aqui, comecei a parafusar ali, e de repente eu fui olhando que estava meio torto assim. Chegou numa certa altura, eu já perguntei para ela: onde que está o martelo, né? E aí, se você olhar essa estante, até hoje na parte de cima ela tem um amassado assim, de uma martelada que eu dei, porque o parafuso não estava entrando. Mas na hora que terminei, eu olhei para ela e assim, se eu olhasse desse jeito, ela estava reta, né? Estava totalmente torta. E a Marcela olhou para mim e falou assim: não, desmonta esse negócio, vamos resolver do jeito que está. E ela pegou um manual. Ela disse: olha, o parafuso A vai na parte lateral, aí o B é isso, esse daqui é um outro, e vai, pega aquele outro, e foi. Então, nas coordenadas certas, a estante está lá, mas ainda fragilizada por uma martelada que eu tentei dar no outro canto. Eu diria que nós fazemos isso com a nossa vida. Por vezes nós vivemos as nossas vidas pensando: eu dou um jeito. Eu sei como viver a minha vida, eu sei o que fazer. Tem um manual, mas deixa que eu faça o que eu quero.
Nós sempre somos provocados pelos nossos santos desejos, os nossos santos pensamentos e as nossas santas vontades. Nós somos direcionados por isso. O que Deus tem a dizer a respeito disso? Não, pouco me importa. O que importa é o que eu penso a respeito de mim mesmo. O que importa é seguir o meu coração, o que importa é fazer a minha vontade, o que importa é ouvir a minha própria voz. Se assemelha muito ao que João diz com que veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Todas as vezes que fazemos isso, nós tentamos nascer de sangue, nós tentamos nascer da própria vontade, nós tentamos nascer da carne, mas nós não nascemos de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque o Evangelho de João, ele marca um encontro real com a pessoa de Deus. Jesus está entre nós e é isso que nós temos que observar quando lemos esse Evangelho. Jesus está andando pelas ruas empoeiradas da Palestina, demonstrando quem Ele é, com graça, verdade e glória. Deus está entre nós, é isso que o Evangelho de João tenta fazer. Por isso que quando você continua o texto, você vai perceber ainda no primeiro capítulo, que João Batista, ele chega diante de todos e diz: olha, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que está preparando o caminho para o Senhor, diz o versículo 23 do capítulo 1. Eu batizo com água, mas vai chegar aquele que vai batizar com o Espírito Santo, do qual, diz o versículo 27, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Eu fico pensando sobre João Batista, mas João Batista não era um homem qualquer, ele era um homem muito cheio do Espírito de Deus. Mesmo no ventre da sua mãe, ele estremece por sentir a presença de Jesus no ventre de Maria, quando ela se aproxima de Isabel. João Batista, ele foi separado por Deus e vivia de fato como um profeta. João Batista, ele foi recluso no deserto, vivendo, comendo apenas gafanhoto, mel, se vestindo de pele de camelo. Um homem que, de alguma forma, dedicou toda a sua vida a Deus, mas ainda assim, ao olhar para Jesus, ele dizia: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Vem alguém que é maior do que eu. Esse mesmo João Batista que diz, na continuação do texto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao olhar para Jesus. Os discípulos de João Batista começam a seguir a Jesus. E qual é o resultado disso? Começam a perceber quem Jesus é. E a resposta de Jesus é muito simples, muito simples. A resposta de Jesus é no versículo 39 do capítulo 1. Vinde e vede. Vinde e vede. Se vocês querem saber quem eu sou, venham e vejam. Agora eu estou entre vocês, por isso vocês podem ver quem de fato eu sou. Porque se vocês olharem para mim, vocês verão quem vocês deveriam ser, mas quem de fato Deus é. São esses encontros que promovem a vida de Jesus. Jesus está se encontrando com pessoas em todos os lugares, e isso é fato no Evangelho de João. No capítulo 2, Jesus ele vai a um casamento em Caná da Galileia, e nesse casamento Jesus percebe, ou melhor, Maria percebe que o vinho havia acabado. Então Jesus ele é chamado de canto, desafiado a fazer alguma coisa, e ele responde dizendo: olha, vão e levem 6 talhas de pedras, de aproximadamente 80 litros d'água, encham até a boca. E as pessoas fizeram isso. E o que Jesus faz? Jesus transforma a água em vinho. Jesus transforma a realidade. Naquela cultura, o casamento sem vinho era um casamento como sinônimo de tristeza, porque o vinho era sinônimo de alegria. Por isso, o que Jesus está fazendo aqui nesse primeiro sinal é transformar o caos em alegria. E é justamente isso que ele faz ao longo de todo o seu ministério.
No capítulo 3 do Evangelho de João, nós temos um encontro inesperado. Um homem religioso chamado Nicodemos. Esse homem, ele vai na calada da noite se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele percebe que Jesus é mais do que um mestre. Porque a conversa com Jesus se dá em nascer de novo. Se dá em o Espírito se movendo da maneira como quer. Mas Nicodemos não consegue entender isso. Mas Jesus está diante de um homem religioso, demonstrando a sua missão e demonstrando quem ele é. O capítulo 4 é um pouco diferente. O capítulo 4 não é na calada da noite, não é com uma pessoa religiosa, não é com um judeu, mas é com uma mulher samaritana no meio do dia. Uma mulher que talvez não fosse bem vista pela sociedade, porque havia passado por inúmeros relacionamentos. E dessa maneira, Jesus se encontra com ela e pede água para beber. E ela responde: como pode? Você sendo judeu pedindo água a mim, que sou samaritana, sendo que os samaritanos não se davam bem com os judeus. A resposta de Jesus é algo muito real, assim. Porque ele diz que, olha, aquele que te pede de beber desta água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Será uma fonte a jorrar para a vida eterna, diz o versículo 14 do capítulo 4. Um encontro de uma mulher com Jesus. Poderíamos também olhar o capítulo 5, que Jesus cura um paralítico, que há 38 anos esperava por uma cura. E Jesus está ali, com uma simples resposta, diz: levanta-te e anda. Nós poderíamos olhar também o capítulo 6, onde Jesus faz a tão famosa multiplicação de pães e peixes, e até mesmo Jesus anda por sobre o mar, perto dos seus discípulos. Ações, presença, manifestação do próprio Cristo. Quem sabe também a gente poderia ver o capítulo 8, em que nós encontramos um momento em que os religiosos levam até Jesus uma mulher pega em adultério, e Jesus, com poucos gestos e poucas palavras, constrange a todo mundo, mostrando quem ele é, mas mostrando também quem aqueles homens são. Capítulo 9, a cura de um cego de nascença, em que discípulos estão questionando se ele nasceu cego por causa do pecado de alguém ou por causa do pecado dele, mas Jesus o toca, lavando com barro nos seus olhos e manda lavar num poço. Ou até mesmo um texto bem conhecido, que é o capítulo 11, né? O momento em que Jesus ele está numa região próxima a Betânia, sendo ele amigo de Marta, Maria e Lázaro, e ouve dizer que Lázaro estava muito doente, mas resolve permanecer mais 2 dias ali, e durante esse período Lázaro morre. E após isso Jesus vai até lá e ressuscita Lázaro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Qual é a questão por trás disso? É porque o Evangelho de João deseja nos mostrar que Deus está presente entre o povo, que Cristo é real entre todas as pessoas. E quando Cristo se faz real, todas as coisas passam a ser transformadas. O mundo não é mais o mesmo. A realidade, o cenário passa a ser diferente. Por isso a minha questão é muito simples. Como nós nos relacionamos com Cristo? Como nós nos relacionamos com Jesus? Nós podemos nos relacionar com Jesus como multidão, como pessoas que assistem Jesus de longe, até mesmo consideram Jesus como alguém acima da média, acompanham Jesus e têm um apreço por quem Ele é, mas ainda assim permanecem distantes. Ou nós podemos nos relacionar com Jesus como discípulos,
Pessoas que se aproximam de Jesus e têm as suas vidas tocadas. Pessoas que se aproximam de Jesus e têm as suas vidas restauradas. E passam a viver de maneira diferente à medida que se aproximam dele. Porque uma coisa é fato: é impossível estarmos na presença de Jesus sem sermos transformados a partir dessa realidade. É como se eu chegasse aqui agora e dissesse: olha pessoal, no caminho até aqui, eu estava andando pela rua e de repente veio um caminhão e me acertou em cheio. Pum. E quando eu tentava me levantar, um outro caminhão veio e me acertou novamente. Mas está tudo bem comigo, eu estou tranquilo, está tudo certo. Você dizia: olha, o primeiro, ou você é mentiroso, ou você é um super-herói, né? Por quê? Porque o impacto foi muito grande. Da mesma forma é com Jesus. É impossível na relação com Jesus nós sairmos dali os mesmos. Quando Jesus ele vem e toca em nós, quando Jesus se manifesta com a sua presença entre nós, é impossível sermos os mesmos. Jesus ele vem para transformar algo dentro de nós, porque é exatamente isso que ele faz. Todas as vezes que nos aproximamos de Jesus, nós sabemos mais quem ele é e mais também sobre quem somos, e mais ainda sobre o que ele deseja fazer em nós. Em meio a todas essas histórias que eu citei, algumas eu contei aqui, Jesus ele vai dizer sempre uma frase que é muito importante: eu sou. Eu sou. Quando você olha para Moisés, chegando na sarça ardente, e em determinado momento ele pergunta para Deus, dizendo assim: Deus, eu vou resgatar aquele povo do Egito, mas se me perguntarem quem o Senhor é, o que eu vou dizer? E ele responde: eu sou o que sou, ou eu sou o grande eu sou. Eu sou. Durante esse evangelho, nós vemos uma marca sendo batida aqui. Jesus sempre dizendo: eu sou. Em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida, porque ele é o nosso sustento. Em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo, porque ele nos guia nas trevas. Em João 10,7 ele diz: eu sou a porta das ovelhas, porque ele é o acesso ao Pai. Em João 10,11 ele diz: eu sou o bom pastor, porque ele cuida de nós com muito amor. Em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, porque ele tem a capacidade e poder para vencer a morte. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o único caminho exclusivo ao Pai. Em João 15,1 ele diz: eu sou a videira verdadeira, porque ele é a nossa fonte de vida e de fruto. E por isso que Jesus ele sempre vai revelar quem ele é. E diante dessa revelação, eu quero olhar algumas questões em João capítulo 15. Em João capítulo 15, nós temos um texto, talvez seja bem conhecido, em que Jesus diz assim, versículo 1. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Eu gosto desse texto porque, geralmente, quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos que a ênfase recai sobre dar fruto. Nós pensamos que o nosso objetivo, primeiro, é dar fruto. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que uma palavra se repete aqui com muita frequência: permanecer. Permanecer. Jesus vai dizer, versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecereis em vós. Se não permanecerdes em mim, novamente, versículo 4, só 4 vezes aparece no versículo 4. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim. Versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Percebe? Que a ênfase principal do texto não está em dar fruto, mas permanecer em Jesus. O primeiro desafio de um discípulo de Jesus, que reconhece a presença dele impactante em todos os lugares, é permanecer em Jesus, estar em Jesus. O nosso maior desafio na vida cristã não está em fazer, está em ser. Está na presença de Jesus, está próximo dele. Eu diria que é muito possível nós nutrirmos uma espiritualidade moldada por aquilo que fazemos e não por estar na presença dele. É muito possível nós fazermos coisas para Deus sem estarmos com Deus, sem aproveitar a presença dele, sem estar em intimidade com ele. Isso me faz lembrar da história do filho pródigo, em que o pai tinha 2 filhos. O mais novo resolveu ir embora de casa, gastar todo o seu dinheiro, todos os seus bens, a sua herança, e de repente ele olha para si, ele olha ao seu redor e percebe que a fome havia afetado completamente a sua vida. E ele pensa: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome? Eu vou voltar, vou para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me apenas como um dos seus trabalhadores. Então ele volta, arrependido. E diz o texto em Lucas 15 que o pai, o vendo à distância, corre na direção do filho, o abraça e o beija, mas o filho rapidamente começa a dizer essas palavras que havia decorado ao longo do caminho: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me apenas como um trabalhador, como um servo seu. E o pai, talvez sem prestar muita atenção no que o filho estava dizendo, diz: traga-me sandálias e ponha nos pés, traga um anel e coloque nos dedos, traga roupa e coloque nele, mas também vamos matar o melhor novilho para fazermos uma grande festa, porque esse meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então eles fazem isso, e de repente o filho mais velho, chegando de casa cansado do trabalho, ele começa a ouvir talvez o som da música, o cheiro do churrasco, eu não sei. Mas de repente ele começa a perceber que algo não estava como de costume. E ele pergunta: o que está acontecendo aqui? E um dos servos diz: olha, o teu irmão voltou para casa. E ele diz: então chama o meu pai que eu quero conversar com ele. E ao conversar com o pai, ele diz: pai, todo o tempo eu estive com o Senhor. Tudo que me pediu para fazer eu fiz. Eu sempre fui obediente em tudo aquilo que foi solicitado. Mas nem um cabrito sequer me deu para matar e comer junto com os meus amigos. E o pai então responde: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Entretanto, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu gosto dessa história porque
ela representa muito bem o que significa perdição. E o que significa, de fato, estar na presença de Deus. Ao longo dessa história, eu percebo que é possível nós estarmos distantes de Deus, indo para longe de Deus, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida longe da vontade de Deus, sem ouvir a voz de Deus, buscando os nossos próprios interesses, seguindo os interesses do nosso próprio coração. Mas por outro lado, também eu diria que é muito possível estar longe de Deus, até mesmo na casa do Pai. Se você me perguntar qual desses dois filhos estavam distantes do Pai, eu diria os dois. Um filho estava distante do Pai, indo para terras distantes. Outro filho estava distante do Pai, não conhecendo o coração do Pai. Ele era obediente ao Pai, mas não amava o Pai, porque se amasse o Pai, ele saberia o quão feliz o Pai estava em receber aquele filho de volta. O que eu quero dizer com isso é que é muito possível nós estarmos na casa do Pai, fazendo as coisas do Pai, fazendo as coisas para o Pai, mas sem estar com Jesus, sem estar na presença de Jesus, sem permanecer nele. Só para a gente pensar um pouco, mas se a sua vida, a sua espiritualidade dependesse dessa semana, o seu tempo de oração, o seu tempo de meditação da palavra, como foi essa semana? Sendo bem sincero assim, qual foi o teu tempo de qualidade com Deus? O tempo que você sentou na presença do Senhor e pôde desfrutar de quem Deus é e daquilo que Ele está fazendo? Será que de fato nós podemos dizer que permanecemos nele, de acordo com essa semana, essa última semana? Permanecer em Jesus é estar na presença de Jesus, nutrindo intimidade com Ele. Mas ao mesmo tempo eu diria que nós somos chamados a nos tornar como Jesus. Se nós somos chamados a estar com Jesus, por outro lado nós somos chamados a nos tornarmos como Jesus. Versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele é transformado, porque sem mim nada podeis fazer. Uma das minhas questões nos últimos tempos tem sido o tornar-se como Jesus. Buscar se parecer com Jesus em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu penso, no meu modo de vida. Buscar olhar para Jesus como a minha principal referência de vida e ser transformado por Ele. Eu diria que esse é o final do ser humano, ser como Jesus, estar na presença dEle ao ponto de ser moldado por Ele. Eu não sei vocês, mas a Marcela disse que eu sou uma esponja de sotaque, de trejeitos, e às vezes eu estou com alguém há muito tempo. Se eu for para o Rio Grande do Sul, eu volto falando bah, né, coisa do tipo. Se eu for para São Paulo, eu volto com muito mano, e por aí vai. Estar com Jesus causa efeito em nós, e nós passamos a nos tornar mais parecidos com Ele, a fazer o que Ele faz, mas não apenas isso, mas temos transformados por Ele. Por isso que o texto vai dizer que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque passa a ser transformado por quem Jesus é, passa a ser transformado por Ele. E aqui está uma questão que eu acho essencial, assim, porque se eu creio de fato que Jesus ele é o Deus encarnado entre nós, se eu creio nisso, estar com Jesus deveria causar um efeito em mim, ou melhor, deveria causar um efeito nos meus valores e nos meus princípios.
E os meus valores e os meus princípios deveriam coordenar os meus comportamentos. Eu sou aquele que acredita na seguinte estrutura de pensamento: as minhas crenças moldam os meus valores e os meus valores moldam os meus comportamentos. Geralmente, quando nós desejamos ser transformados em alguma coisa, nós desejamos mudar os nossos comportamentos. Então, quando nós tentamos ter uma vida mais saudável, nós tentamos pensar assim: não, então eu vou tentar acordar cedo, eu vou fazer isso, eu vou me alimentar da maneira correta, eu vou praticar algum esporte, eu vou fazer uma caminhada. O que a gente tenta mudar são comportamentos, hábitos. Enquanto, na verdade, comportamentos e hábitos, sendo mudados com o fim em si mesmo, eles não oferecem o resultado que a gente espera. O que nós precisamos mudar, para mudar os hábitos, são as nossas crenças. Algo que está dentro de nós. Quando as nossas crenças mudam, os nossos valores são transformados e os nossos comportamentos são alterados também. Em outras palavras, se eu creio que Jesus é quem disse ser, e os meus valores estão alinhados a quem Ele é e disse ser, os meus comportamentos passam a ser coerentes a essa realidade. Todas as vezes que eu creio que Jesus é amor, por exemplo, valores relacionados a amor passam a tomar conta da minha vida. Logo, os meus comportamentos passam a ser relacionados a esse amor. Por isso que Jesus vai dizer: amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Se eu creio de fato que Jesus me amou, valores relacionados a amor começam a ser estabelecidos dentro de mim, ao ponto de amar as outras pessoas, assim como Jesus me amou. O que eu quero dizer é que nós nos tornamos como Jesus, à medida que colocamos Jesus como centro da nossa existência, como aquele que é fonte da nossa vida, e por isso Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Transformação não vem de mero esforço pessoal, não vem de performance, não vem de estratégia mental, não vem do que lá em Araraquara tem se usado muito, mudança de mindset. Não tem a ver com isso. Tem a ver com transformação do Espírito Santo de Deus. Tem a ver com o poder de Deus atuando em nós, porque sem mim nada podeis fazer. Dessa maneira, Jesus vai dizer no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Dessa maneira, nós estamos com Jesus, nós nos tornamos como Jesus, e nós fazemos o que Jesus fez. Nós fazemos o que Jesus fez. Nós somos conhecidos como discípulos e nos tornamos discípulos à medida que o Pai é glorificado através dos nossos frutos, através daquilo que nós produzimos por meio de Cristo. Versículo 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. A Cecília me perguntou, minha filha mais velha, me perguntou esses dias assim, talvez depois de algum momento que eu briguei com ela, ela disse assim: papai, quando eu crescer, eu vou ter que te obedecer ainda? Aí pensei, isso daí tem cara de pegadinha, E eu fiquei quieto por algum tempinho, e aí eu pensei e falei: filha, se você me amar, você vai me ouvir. Se você ainda me amar, talvez você me obedeça, mas você vai me ouvir. Porque obediência está muito relacionada a amor.
E por isso que o versículo 9, versículo 10, Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Se vocês estão no meu amor, vocês me obedecerão. E se vocês me obedecerem, é porque vocês me amam. Por isso que Jesus resume os mandamentos a amar e amor. Quando nós amamos, nós obedecemos. Por isso que a minha questão, ela é muito simples no último ponto. Nós fazemos como Jesus quando nós amamos quem Jesus é. Se nós permanecermos em Jesus e o amarmos, nós viveremos para Ele e assim então o obedeceremos. Dessa maneira, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre a sua caminhada. Se de fato nós cremos que Jesus Ele é quem disse ser, o Verbo que se fez carne habitou entre nós, se nós cremos que Jesus é aquele que esteve junto com pessoas de inúmeros lugares e em inúmeros contextos, transformando vidas e transformando realidades, se Jesus é quem disse ser, demonstrando que de fato veio para transformar a história e mudar a nossa própria realidade, nós devemos nos colocar diante dele, primeiro, estando na presença dele, segundo, sendo transformado por ele, nos tornando como ele, terceiro, fazendo o que ele faz. Quando nós passamos a viver dessa forma, nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus, mas mais do que isso, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E esse é o nosso desafio como discípulos de Jesus, sermos filhos de Deus. Vivemos com a mesma identidade do nosso Pai, demonstrando em cada ato, em cada ação, quem Jesus de fato é. Por isso, a minha oração é para que você possa se parecer com Jesus, ao ponto de que o seu marido possa olhar para você e perceber traços de Jesus, da ação de Jesus. Que no seu pensar, no seu falar, no seu agir, seja Cristo agindo por meio de você. Que a sua esposa, ao olhar para você, possa perceber traços da pessoa de Jesus. Que nas suas palavras, nos seus gestos, Jesus possa ser manifestado. Que os seus filhos possam se inspirar cada vez mais, estar na presença de Jesus, por aquilo que Cristo tem feito em você. Que tal se nós fecharmos os nossos olhos, conversarmos com Deus, pedindo que Ele venha nos transformar e sermos mais parecidos com quem Ele é. Deus, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, Deus, o quanto às vezes nosso coração fica tão distante de Ti. O Senhor sabe, Pai, que é muito possível estarmos aqui, mas mesmo assim não estamos no Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço que o Teu Espírito nos convença de que é necessário estarmos em Ti, conectados à videira. Também, Deus, eu peço que o Senhor venha transformar o nosso coração, podar coisas, moldar aquilo que ainda não tem forma. E assim, Deus, nos ajude a fazer o que o Senhor faz. Nos ajude, Deus, a Te obedecer de tal maneira que nas nossas ações fiquem visíveis de que nós pertencemos a Ti. Sou muito grato, Deus, ao Teu Espírito, porque por meio dele nós somos transformados. E por isso, Deus, eu peço que o Senhor venha tocar nos nossos corações. Venha demonstrar, Deus, áreas que precisamos de mudança e transformação. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, Pai.